Sabe aquela história de alguém que tinha tudo para dar certo, escolhido para liderar uma nação inteira, mas que no fim tudo desmorona? Pois é, essa é a história de Saul, o primeiríssimo rei de Israel. É uma jornada que fascina e ao mesmo tempo assusta. Uma baita história sobre poder, promessas e uma queda que, olha, serve de lição até hoje. E aí fica a pergunta, né? Como que um líder que começa tão bem, tão promissor, acaba se tornando uma figura trágica? A história de Saul dá umas pistas bem complexas e, acima de tudo, muito humanas para a gente pensar sobre isso. Então, vamos lá. Para a gente entender o Saul, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Israel estava vivendo uma época bem conturbada, o final do período dos juízes. Era um verdadeiro caos social, sabe? A lei era basicamente cada um por si. E é no meio dessa bagunça toda que o povo faz um pedido. Um pedido que ia mudar o destino da nação para sempre. E olha só a mudança radical que o povo estava querendo. Eles estavam basicamente abrindo mão de uma teocracia, onde Deus era o rei direto, para ter uma monarquia com um rei de carne e osso no comando. Isso significava que a liderança passaria de pai para filho e que o sucesso seria medido pela força do exército e não mais pela fé. E por que essa virada de chave tão grande? A motivação, no fundo, era bem simples. Eles só queriam ser iguais a todo mundo. Essa frase aqui, nossa, ela mata a charada. Não era sobre buscar um líder mais justo ou mais próximo de Deus. Era um desejo de se encaixar, de ser normal como os vizinhos. Ao pedir um rei humano, eles estavam, na prática, rejeitando o governo do próprio Deus, que até aquele momento tinha sido o único rei e protetor deles. E o curioso é que, mesmo com esse pedido meio torto, Deus atende. E é aí que entra em cena a figura escolhida para ser esse rei, Saul. E no começo, gente, o Saul parecia o cara perfeito. Ele era tudo o que o povo queria ver num rei. Alto, forte, com toda a pinta de um guerreiro. E mais, ele começou com humildade e o mais importante de tudo, com a bênção e o poder de Deus. Ele era, de fato, o herói que todo mundo esperava. Só que, como a gente bem sabe, nem sempre um bom começo garante um final feliz, né? A promessa que era Saul começou a desmoronar em alguns momentos-chave de desobediência. Foram esses atos que criaram as primeiras rachaduras na liderança dele e, pior, no relacionamento dele com Deus. O primeiro grande deslize acontece num momento de pura tensão, antes de uma batalha. Impaciente com a demora do profeta Samuel, Saul simplesmente resolve fazer o que não devia. Ele mesmo oferece um sacrifício a Deus, uma função que era exclusiva do profeta. Com esse ato, ele mostrou falta de fé e uma impaciência perigosa. Agiu por impulso, passando por cima da autoridade divina. A segunda falha foi ainda mais direta. A ordem de Deus tinha sido claríssima: destruir totalmente um povo inimigo, os amalequitas. Mas o que Saul faz? Ele desobedece, mas só um pouquinho. Ele poupa o rei inimigo e o melhor do gado com a desculpinha de que os animais seriam para sacrifício. Mas a ordem era clara. Foi uma desobediência disfarçada de ato de piedade. E aí, bom, aí vem a consequência. E ela foi devastadora. Não foi só uma bronca. Foi o momento em que Deus o rejeitou como rei. Aquele favor divino que o capacitava foi retirado e a sentença foi decretada. O reino dele não ia durar. A partir do momento que ele é rejeitado por Deus, a queda de Saul é vertiginosa. Ele não é mais só um rei sem a bênção divina. Ele se transforma num homem atormentado, consumido por uma sombra que ia destruir ele por dentro, o ciúme. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa espiral. Primeiro, a rejeição, que abre a porta para o ciúme, principalmente quando o jovem Davi começa a fazer sucesso. Essa insegurança vira uma paranoia assassina e ele tenta matar Davi várias e várias vezes. No fim, ele se afasta completamente de Deus, a ponto de procurar uma médium para pedir conselho, uma coisa que ele mesmo tinha proibido em Israel. E essa jornada toda, que começou com tanta esperança, vai ter seu fim trágico lá no campo de batalha, no confronto final contra os filisteus. Vamos acompanhar os momentos finais dele, passo a passo. A batalha no Monte Gilboa foi uma catástrofe. Primeiro, a derrota. O exército de Israel é esmagado. Depois, a perda pessoal. Os 3 filhos de Saul, incluindo seu grande amigo Jonatas, morrem ali mesmo. Em seguida, o próprio Saul é gravemente ferido por flechas. Desesperado, sem querer ser capturado, ele pede para o seu escudeiro matá-lo, mas o rapaz se recusa.
E então, o ato final. O primeiro rei de Israel, aquele herói prometido, tira a própria vida. E acredite, a tragédia não para por aí, nem depois da morte dele. Os inimigos profanam o seu corpo. Mas, num último ato de lealdade, alguns homens corajosos arriscam tudo para resgatar os corpos de Saul e de seus filhos, para dar a eles um enterro digno. Eles ainda se lembravam do rei que, um dia, os tinha salvado. No fim das contas, qual é o legado de Saul? É a história de um líder que tinha tudo para dar certo, aparência, força, apoio do povo, a bênção de Deus, mas que se perdeu na desobediência e no orgulho. A vida dele é um lembrete muito forte de que um bom começo não quer dizer nada sem um final fiel. E isso tudo leva a gente de volta para nossa pergunta lá do começo, né? A queda de Saul foi só um problema de caráter dele, uma falha pessoal? Ou será que aquele desejo inicial do povo de ter um rei como o das outras nações já colocou o coitado num caminho que não tinha como dar certo? Fica a reflexão. Até que ponto as expectativas de um povo podem moldar o destino dos seus líderes? É uma pergunta que vai muito além dessa história antiga.